vídeo de hoje é sobre silêncio. Na filosofia, um dos temas importantes é a ideia de uma iniciação ao silêncio. Em termos de filosofia da linguagem, nós temos a seguinte reflexão. Primeiro, que a língua ela sempre indica algo. A língua sempre está fazendo uma referência a alguma coisa, seja no mundo ou seja de ideias. Porém, se descobre que não só a língua diz no que ela pretende dizer, mas ela diz de modos indiretos. Do ponto de vista humano, sobretudo, tem muito mais ditos que não são ditos de modo direto, mas indireto. Por exemplo, o sotaque de alguém diz de onde ele é, a língua que ele está falando, né, o idioma, e por aí vai. E por isso o tema e a importância de você pensar a ideia de de uma educação do olhar, da percepção. Olhar não só esta parte que nós estamos vendo agora, exterior, aqui da paisagem, mas olhar sobretudo no sentido de visão, de percepção. E quando eu falo de filosofia de vida, uma das questões mais importantes deste tema é uma educação do olhar. Aprender a ver, e a ver o quê? Pensando na nossa condição humana, ver a nossa condição humana, por exemplo, implica se dar conta de que nós não somos só seres racionais e que em nós há muito mais do que razão. E isso implica ver, olhar para si. Existe um filósofo, Pierre Hadot, que tem um trabalho, um livro, que é a simplicidade do olhar. Portanto, não querer ver aqui Mestre Yoda e outros personagens do cinema, mas ver no cotidiano, para além de um olhar que na verdade nos é conduzido não por interesses nossos, mas tem sido conduzido por interesses outros e não da nossa própria vida. Então, primeiro ver isto no cotidiano e depois ver em termos mais internos o que não está sendo dito que na verdade está condicionando o que eu digo, o que eu faço. É o tema, sem dúvidas, dos processos terapêuticos como a psicanálise, mas é o tema também da filosofia que se expressa na forma de poesia, e é um tema que já pode ser encontrado desde Aristóteles e Platão, quando eles definem a estrutura do que seria o psiquismo humano, do que seria a vida, que teríamos pelo menos 3 centros, que é o centro ligado ao ventre, e que estaria localizado ou estaria implicado na ideia de se locomover, que é, por exemplo, o que estamos fazendo agora, fazer um vídeo em movimento. A ideia do coração, que é da raiva, da alegria, que chama de irascível, e o intelecto, que é o racional. No geral, descendo do racional, a gente não percebe ou não temos uma educação que nos ensine a lidar, perceber, ver as nossas emoções. E em que medida essas emoções que não estão sendo ditas estão agindo, digamos, sem dizer. Portanto, a iniciação ao silêncio não é uma atividade apenas de tentar ficar calado, como na brincadeira infantil da gata amarela que pulou a janela, e aí o restante acho que quase todos nós já conhecemos. E a brincadeira é ficar quietinho sem poder falar. Não é nesse sentido o silêncio. O silêncio é um processo de educação para exatamente deixar esses não ditos aflorarem e que nós possamos percebê-los. Se nós quisermos qualquer outro estágio além desta voz interior, desses não ditos,
mas que estão se manifestando na nossa vida. Então o primeiro passo do silêncio é olhar para si, para começar a perceber, aqui parece uma contradição, mas o quão barulhento são esses não ditos em nós. E só depois desse processo, que leva tempo, não vai ser numa pílula, que nós conseguimos perceber, nos prepararmos para efetivamente um silêncio interior. A coisa mais terrível para uma pessoa hiperativa como eu sempre foi a ideia de tentar respirar, tentar ficar em silêncio. Não era possível porque era um barulho intenso. Então leva tempo, e é esta a proposta aqui do canal, dos conteúdos, dos vários produtos digitais que temos feito nesse sentido, de auxiliar as pessoas a compreender o caminho para este olhar sobre a simplicidade e o que ver nessa simplicidade. E ver o não dito, portanto, é uma iniciação ao silêncio. Eu creio que por silêncio eu já estou falando demais, e a ideia agora é tentar deixar a paisagem fluir um pouco, para que a gente possa realmente entender sobre o silêncio.